Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é Dança Brasil e Benin, com a queridíssima convidada Mônica Aduni. Yes! Seja bem-vinda, Mônica, tudo bem? Obrigada, querido. Tudo bom? Boa Tudo noite a todas jóia! e todos. Boa noite. Enquanto as pessoas vão se achegando aqui no nosso bate-papo, eu vou lendo aqui um poema do livro Pensamento Dança, do professor e filósofo e poeta Igor Fagundes. Bom, o nome do poema se chama Quilombola. A palavra no plural, danças. Se não são, se não são brancas, sempre as rosas, e a beleza sequer precisa ter corola. Às vezes, ocupa o tempo que se nubla no céu de uma cultura a reter a água toda evaporada de uma luta. Tanta lágrima nas nuvens negras, quilombos que crescem sobre nossas cabeças, que a tempestade iminente liberta em enchente cada gota com gosto de chibata no dorso da gente. Nenhum sol depois do cinza apareceu naquele dia 13 de maio. Por isso, as etnias dançam por Zumbi. E demais antepassados nas senzalas de hoje, ainda percutidas nos gemidos cavos, de atabaques vindos de um palmares que dispare o grito de seus filhos contra a rosa idolatrada sem o espinho. Pensamento dança do professor Igor Fagundes. O poema foi Quilombola. Bom, estou muito feliz com a sua presença no nosso bate-papo de hoje, Mônica. Também. Yes! Seja bem-vinda novamente. Bom, para quem não sabe, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança. Acho que eu vou ficar meio assim, meio de lado. Eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea. Também trabalho com alongamento e dança de rua. E também sou fotógrafo e videomaker. Mais recentemente também atuando na área do marketing digital. E esse projeto, essas lives, fazem parte do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Começou dia 30 de março e hoje é... Ai, caramba, eu sempre esqueço. Calma aí, Dia calma 7, aí. 7 de junho, é isso? Não, hoje... Calma aí, gente. Ah, Ai, a eu acho ordem que é... do número, né, é, de live, a edição. é acho que hoje é a 60ª. Aí, porque eu tava aqui fazendo a outra de amanhã e acabei que me embolei. Calma aí, gente. Hoje é ser. Ai, enfim, tá lá no Instagram, porque eu não consigo abrir isso agora nesse momento, mas tá lá. De qualquer maneira, a gente está indo para a reta da live 70, porque eu tenho que saber como é que se fala. Eu aprendi 60ª e a 70 eu Esse esqueci. faz é. E o tema de hoje é dança, Brasil e Benin. Bom, Júlio, como que surgiu esse tema para a live de hoje? Então, começou lá em 2008, quando eu fui para Benin, através de uma companhia de dança, participar de um festival chamado FITEB. E fiquei lá mais ou menos 2 semanas e foi muito intenso. Bom, nunca tive a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas, exceto uma vez na faculdade. Eu sou graduando em dança na UFRJ, quando eu fiz uma exposição fotográfica chamada
Benin que vi, que eram umas exposições, eram fotos que eu pude compartilhar com as pessoas um pouco dessa experiência e que também inclui a dança nesse lugar aí de vivência, de experiência. E aí eu conheci a Mônica através de algum evento da dança da vida aí e descobri que ela também foi em Benin. Então, como que ia também através, né, teve uma vivência muito forte com a dança em Benin, como que a gente podia compartilhar isso no mundo? E aí surgiu essa oportunidade, estou muito feliz de poder trazer essa experiência para as pessoas de alguma maneira, né? E seja muito bem-vinda novamente, que a gente esteja, que nós tenhamos um bate-papo muito tranquilo, fluido e que possamos também trazer algum acréscimo na vida das pessoas com essa nossa Achei. experiência. Achei. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Júlio. Obrigada pelo convite. Foi um pouco convite, um pouco oferecimento também, né? Foi, vamos fazer, vamos e tal. Estava a fim de falar disso. Eu peço a bênção para quem esteja presente, que seja, né, de bênção, peço a bênção aos mais velhos, aos mais novos. Eu sou bailarina, sou coreógrafa e professora de dança afrocontemporânea há alguns anos, mais ou menos uns. Como professora, venho atuando mais ou menos há uns 10 anos. E fiz um doutorado em artes cênicas, né, movida por essa pesquisa também relacionada, que fui cada vez mais, né, afunilando para o Benin. E sou também psicóloga, com um trabalho na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, de Educação, em relações étnico-raciais. O que me move mais mesmo é dançar, é a dança. Então, só me apresentando um pouquinho, sou mãe de duas pequenas, duas pequenininhas, duas meninas, e fico agora disponível aí para nossa conversa, Júlio, se você estiver aí conduzindo. Mônica, como que foi a sua chegada no Benin? Fui para o Festival de Divinité Noire, Festival de Divindades Negras, que é um festival que acontece no Togo, acho que ainda acontece até hoje, um festival de dança internacional e cujo foco é bem em trabalhos, espetáculos tradicionais e contemporâneos e modernos que têm uma relação com divindades negras, sejam orixás, voduns ou outras divindades que sejam negras. Então eu fui para esse festival apresentar o meu solo, que é o Corpo d'Água, foi meu primeiro solo com direção do Renato Santos. E eu já tinha um desejo de ir ao Benin e fazer trabalhos em parceria com o Benin. Nessa época eu também já estava no doutorado, então já tinha intenção de fazer a pesquisa lá. Mas a minha história com o Benin vinha, no meu entendimento, de um chamado ancestral, uma relação com a ancestralidade da minha família paterna. E desde antes da minha iniciação no candomblé eu já sentia esse desejo de ir ao Benin, primeiro lendo os escritos sobre o candomblé, as origens do candomblé de linhagem Yorubá e Igbe, né, que aqui se chama Jeje, lendo Pierre Verger, e depois vendo O Mensageiro Entre Dois Mundos. E aí depois fui a Salvador, conheci a Casa do Benin, eu sentia cada vez mais um chamado, um desejo para ir até lá. Então, em 2011 eu fui, durante esse festival no Togo, eu tirei um tempinho, fui com o colega do Togo, que era o responsável do festival que me acompanhava. Fomos um dia, voltamos no mesmo dia, fui até a Embaixada do Brasil no Benin para entregar um projeto, para propor um projeto cultural para realizar lá, para conseguir ir, né, passar algum tempo lá. E por essa via, né, tentar uma via financiada ou com algum apoio, né,
para ir. Então, essa foi a primeira vez que eu fui ao Benin, em 2011, mas foi muito rápido. E aí depois eu consegui voltar mesmo para estar no Benin em 2014. E aí, bom, mudou minha vida completamente, né? Até hoje, eu fico muito mexida quando eu falo do Benin, fico muito mobilizada, emocionada. E aí, em 2014, eu fui em princípio, eu ia para um intercâmbio, dar um ateliê, convidada pelo Richard Adossou, que é um bailarino contemporâneo e também tradicional, maravilhoso que tem lá e que realiza um festival chamado Maida. Então, eu iria para fazer um intercâmbio com ele e começar a pesquisa do doutorado. Mas aí, no meio do caminho, acabou que ele não estava lá, não ia estar lá, ele estava em Ouagadougou, porque a gente teve um atraso, assim, de uma diferença de datas e tal. E aí eu acabei fui um pouco assim, tinha o apoio da Unirio para ir pelo doutorado, e aí consegui ficar primeiro num pequeno hotelzinho em Cotonou. Falei com a embaixada, consegui falar com a embaixada antes de ir. O embaixador foi super acolhedor e se dispôs, né, a acompanhar, buscar, designou uma pessoa para buscar no aeroporto, etc. E depois fiquei na casa de um amigo, o Marcel Beffa, que também é um amigo da dança contemporânea, super referência no mundo inteiro, referência do Benin. E assim foi minha chegada lá. Depois dessa chegada, tudo essa primeira ida lá foi muito incrível. Júlio, se qualquer coisa você vai me cortando, vai me direcionando, viu? Se eu começar a falar demais. Não, você tá tranquilo, eu só tô aqui no ponto de bala das fotos e dos vídeos. Fique à vontade para quando Dos você vídeos, sentir tá? que é necessário, tá bom? Então, quando eu cheguei lá, né, eu ia fui começar uma pesquisa sobre as danças de Oxum, Iemanjá e Azili no Benin. Eu tinha intenção de ir até a Nigéria também, mas não foi possível, né? Até hoje eu ainda não fui, ainda tinha uma questão com a fronteira na época que estava bem delicada, e aí todo mundo me dizia para não ir naquele momento. Então eu fui buscando essa pesquisa, essa vivência também, que tinha uma relação com o meu trabalho artístico, né? Que começou inspirado em Oxum, primeiro trabalho, o Corpo d'Água foi assim. E aí todo o trabalho de ensino de danças e o trabalho da pesquisa do doutorado, que era um pouco buscar as histórias dessas danças, as danças em si mesmas. Na época eu era muito movida por quais eram as semelhanças, o que ficou aqui, né? O que não veio, como era a atualidade do culto e das danças lá, porque até então, pelos livros, pelas obras, a gente não tinha muita notícia de culto de Oxum no Benin, por exemplo. Isso foi bastante importante encontrar, assim como o culto de Iemanjá, né? E já tinha de Azili, eu tinha mais informações por causa do trabalho do Luiz Nicolau Pares, que dava algumas pistas sobre o culto de Azili no Benin. Então, eu fui com essa busca, mas como falei, com uma coisa que eu acho que era muito maior, né? Era uma coisa de caminho de vida, uma das possibilidades de caminho de vida mesmo, e um chamado ancestral, que eu considero espiritual. E no primeiro dia que eu cheguei lá foi tudo muito interessante, porque no dia que eu cheguei lá, logo que eu cheguei, eu conheci o Murshid Mubarak, gestor de patrimônio cultural lá e pai das minhas filhas atualmente, fomos casados, né? E na mesma noite, foi interessante, da embaixada. E aí chegou lá no lugar que eu ia ficar, na hospedagemzinha, na época quem estava lá também era a Renata Amaral, que fez um trabalho muito
dele, o finado Euclides, do Vodun, do culto Vodun do Maranhão, tá, Euclides, acho que Euclides e eles estavam, o Mubarak e um outro colega estavam trabalhando com ela também no vídeo, nesse filme, né, A Pedra da Memória. E aí, assim que eu conheci, foi muito engraçado, porque esse dia eu só os vi, assim, do carro, no dia seguinte a gente se encontrou, que fui encontrar a Renata, e a gente foi numa igreja. Esse encontro foi numa igreja do cristianismo celeste, porque tinha um amigo músico que era dessa igreja, um amigo músico dela, e aí o encontro ia ser lá. E aí, para mim, foi muito importante, porque assim que a gente chegou na igreja, eram com aquelas vestes brancas, roupas daquela touca da veste específica do cristianismo celeste, aquela roupa de coral branco que a gente vê aqui como em alguns, quando tem festa de coral de igreja evangélica, né, quando tem cerimônia de coral, e tinha muita dança com muito tambor, com muito agachado, muita contração, e não tem aquela relação entre o pudor do corpo evangélico, né, ou católico, as igrejas que não são reformadas. Então, nem, né, já faz parte da tradição da dança, já faz, por exemplo, a postura da bunda para trás, as contrações, isso não tem nenhuma conotação, né, sensual, ou não é nenhum tabu, né, nesse sentido. Isso era possível numa igreja, então para mim ali já começou, né, uma abertura de mundo e a qualidade impressionante, assim, né? E o Mubarak, que estava ao lado, né, quando eu conversei, ele falou, mas por que você está vindo ao Benin, né? Eu falei, olha, eu vim para buscar principalmente as danças de Oxum, e aí ele falou, bom. Eu falei, mas eu estou um pouco receosa, porque muitas pessoas falam que aqui no Benin não tem mais tanto culto ao orixá, é mais ao Vodun. Ele falou, não, eu conheço bem Oxum, eu sou Yorubá, a gente tem culto ao Oxum aqui sim, e o embaixador me falou de você, e eu ainda não sabia. Que, tipo, na verdade, ele me pediu para eu te acompanhar no seu trabalho, ele me falou, uma artista pesquisadora do Brasil, só que eu ainda não sabia, eu ainda não tinha estado com ele, com o embaixador. E aí no dia seguinte eu ia a Porto Novo, né? Já tinha combinado de ir a Porto Novo, porque graças a todos os orixás eu consegui um contato do André Joly, que trabalhava com o Emanuel Araújo no Museu Afro, e ele me deu muitos contatos do Benin. Um desses contatos era o senhor Amaral, o senhor Augusto Amarral, que é chefe, o grande liderança do Carnaval e da Festa do Bonfim, lá em Porto Novo. Acho que eu já estou entrando muito em outros assuntos, né? Não sei. Não, fica à vontade, tá? Tá tranquilo. Então, eu já ia até o senhor Amaral para... porque era um contato que o André Joly tinha dado. Eu ia me guiando também um pouco intuitivamente, assim, bom, com quem eu vou falando primeiro, eu sinto mais a vontade de falar com esse, com essa, eu sinto que por aqui vai ter caminho. E o senhor Amaral, ele tinha sido muito referenciado, né? E quando liguei, ele foi muito caloroso também, então já ia a Porto Novo para ver o senhor Augusto Amarrar, e o Mubarak mora em Porto Novo, morava em Porto Novo. Então, chegando lá para ver o senhor Augusto Amarrar e pedir, ele ia me levar até um irmão dele, que conhecia um pouco mais esses caminhos do culto a Azili, em Uigá. E aí, assim que eu cheguei em Porto Novo, eu lembro que eu cheguei assim, na entrada de Porto Novo, a estrada já é bem marcante, a estrada de Cotonou para Porto Novo. Eu estava em Cotonou, que é a capital econômica, assim, né? E, e aí, quando eu botei o pé, assim, em Porto Novo, encontrei o senhor Amaral, subi na moto e a gente entrou na primeira rua, eu tive a certeza. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu já vivi aqui, eu tenho certeza que eu já vivi aqui. Quando a gente entrou na primeira rua, e aí eu fiquei assim, foi como se eu tivesse agora, a partir daquele momento, entrado assim, era o tempo inteiro uma sensação de presente e passado, assim, o tempo inteiro. E aí, bom, a gente foi passar o dia,
foi encontrar esse irmão dele, que, se eu não me engano, era historiador, enfim, era um irmão que tinha um pouco de conhecimento nesse sentido, deu de fato umas sugestões importantes para a gente ir ao IDA depois. E aí o senhor Amaral me levou depois até a senhora Bento Martins, que também é uma senhora agudá, que mora em Porto Novo. Eu acho talvez importante falar para as pessoas que estão e nunca ouviram falar, né? Existiu um retorno né, depois que beninenses, nigerianos e ganenses, pessoas do Gana, do Togo, vieram para cá escravizadas, escravizados, teve depois um movimento do retorno, chamado movimento do retorno. Foi quando alguns conseguiam liberdade e voltavam para as suas terras de origem, em liberdade. Outros voltavam, ainda não em total liberdade, mas como escravizados por outros que já estavam livres. Essa escravização não era da mesma natureza que que a escravidão daqui. Às vezes era até uma maneira de conseguir levá-los, de não deixá-los aqui, era às vezes o único acordo. Em outros casos não, era de fato uma escravidão no sentido do trabalho mesmo servil, que continuava sendo assim lá, mas sem as mesmas relações de escravidão daqui, de violência, né, de agressão física, de usurpação de identidade, etc. Então, essas pessoas, quando voltaram, começaram a ser chamadas de agudás. Contam alguns historiadores que foi porque eles chegavam pelo forte de Uidá. Então, alguns se referiam como pelo forte de Ajuda, o forte de São João da Ajuda, que ficava em Uidá. Então, desse Ajuda virou Agudá. Aqueles que voltam pelo forte da Ajuda viravam agudás. O Milton Buran tem um trabalho de referência sobre isso. E então essas pessoas, né, se viraram os afro-brasileiros ou os agudás do Benin, do Gana. No Gana se chama também os Tabon. Levaram muitas coisas daqui, entre elas a festa do Nosso Senhor do Bonfim, o Carnaval e a festa da Burrinha. E fazem todas juntas, todas na mesma época, que é geralmente 6 dias depois da festa do Bonfim de Salvador, né? Então tem as danças, com particularidade também das danças de lá. As máscaras também colocam máscaras de lá, personagens. É diferente da burrinha daqui, mas guarda ainda. Tem algumas músicas em português que a família de Souza gravou. Então, o senhor Amaral e outras famílias agudais do Benin, Madame Domingos, Madame Bento Martins, são responsáveis por essa preservação dessas tradições lá. E tem um grupo realmente organizado, com ensaio, com cortejo, com roupa. O senhor Amaral até hoje guarda na casa dele o quadro da família, dos avós que vieram do Brasil, bandeira do Brasil, enfim, tem uma relação realmente muito forte com o Brasil. Eles chegaram a vir ao Brasil, a São Paulo, trazidos por um projeto da Renata Amaral, para apresentar a burrinha. Isso foi quando? Eu acho que em 2015 ou 2016. Então, conheci a senhora Bento Martins, e aí foi um encontro também muito forte. Ela é rezadeira com essa tradição de reza bem também misturada entre a rezadeira do Benin e a rezadeira daqui, né? Então, e aí eu lembro que na época ela rezou para que eu tivesse filhos, né? Uma coisa muito importante isso no Benin. Geralmente é o primeiro assunto, né? Ter filhos, ter filhas, ter filhos. Uma ideia completamente diferente da que a gente tem aqui. Bom, e aí foi isso. Posso, enquanto você está falando, colocar as fotos? Pode. Eu vou tentar não falar demais, porque senão desfoco também um pouco, né? Não, bom, e aí depois disso a gente seguiu na pesquisa. Fica à vontade, Mônica. No Baraquiaqueto,
conhecemos, fomos a Asili, fomos ao templo de Asili com o senhor Amaral. Depois disso, fui a Queto com o Mubarak para conhecer o culto de Oxum lá, com toda aquela estrutura do Arabá. Só depois, lembrando que tem uma pergunta aqui já da Miriam Bárbara, tá bom? Uhum. Mas aí você pode continuar falando, que depois a gente volta aqui na pergunta dela. Mas, enfim, teve toda essa pesquisa, essa vivência, muitas idas e vindas nesse período de 2014 ainda. Teve um seminário muito importante, que foi o Seminário Agudá, de Itinerário, Patrimônio e Memória Agudá entre Brasil e Benin. E aí eu apresentei um pouco meu trabalho e fiz um intercâmbio com o Grupo Sinfonia do Benin, nesse mesmo ano. Bom, então foi basicamente isso. Depois disso eu voltei em 2016 para dar um ateliê e para seguir um pouco o trabalho, a pesquisa, e já tinha também uma relação, né, com o Barak lá, e depois, enfim, tivemos uma filha, e já virou também já se tornaram viagens para ver família, né? Até hoje, desde 2017, 18 eu não vou ao Benin. Espero ir no ano que vem. Mas eu acho que depois dá para ir falando um pouco mais dos outros projetos, das outras parcerias. Essa é a sacerdotisa do Templo de Asili. Aí é o IDE, que é o Instituto de Estudos Endógenos, que fica em Uidá, do professor, esqueci o nome dele, essa é a Madame Bento Martins. Bom, então essa primeira chegada foi basicamente isso. É importante, eu acho que depois falar um pouco de alguns projetos que existem, além dos meus, né? Alguns com os quais eu colaborei, em forma de produção de audiovisual, de consultoria, ou de outros que ainda estão acontecendo, ou em vias de acontecer. Eu acho que para dar uma ideia dessa vitalidade, desse ir e vir, esse fluxo e refluxo contínuo que ainda existe entre Brasil e Benin, né? Existem muitos projetos lá de cooperação também, de outra natureza, da arquitetura afro-brasileira, preservação da arquitetura afro-brasileira, enfim. Aí foi na casa da Martine de Souza, que era uma maravilhosa sacerdotisa de Mamiwatá. Essa é a Porta do Não Retorno, que é um lugar bem forte, bem difícil, forte, que é por onde as pessoas escravizadas tinham que passar, né, antes de ir para o Brasil. Isso é importante de falar, eu acho que foi uma atividade que a Martine, que é essa. Martine tem um trabalho, ela tem vários trabalhos, mas um deles é que ela faz sessões de cinema e vídeo sobre violência contra a mulher. Então ela vai a diversos bairros periféricos. Essa foi em Cotonou, no bairro periférico de Cotonou. E eu achei fantástico. Eu fui com ela, estava na casa dela nesses dias e fui com ela. É um trabalho riquíssimo, de enorme importância. E ela faz na rua, chega, monta o equipamento. Martina é uma mulher fortíssima, assim, muito querida também. Bom, é isso. Uma coisa que eu esqueci é que antes de chegar ao Benin, eu encontrei algumas pessoas beninenses muito importantes, profissionais, artistas beninenses. Um deles foi o Jean Fortuné de Souza, que mora em Paris, morava, né, na França, mora na França ainda. Ele morava mais perto de Paris, agora mora em Persan. E foi na época que eu fiz um doutorado de sanduíche lá em Paris, na Universidade de Paris 8, e buscava profissionais beninenses de dança com os quais eu pudesse tomar aula, e ele foi o único que eu achei lá na época. E ele foi bem importante também, uma pessoa que até hoje a gente tem muito contato, se escreve para saber como tá, saber como tá a família. E ele dava uma aula no Théâtre des Colombes, lá na periferia de Paris, né? Uma aula de danças beninenses. E foi com ele, foi o primeiro profissional com o qual ele trabalhava com danças tradicionais, muito com danças de sapatá, e essa pulsação de joelho que os beninenses e a boa parte
de dançarinos africanos insistem tanto em ser o fundamento da dança africana, que é uma pulsação do joelho contínua, assim, foi com ele que eu vi isso pela primeira vez. Acho que é um pouco isso, assim, para começar. Temos a pergunta da Miriam e logo em seguida também temos a pergunta do Renato. Bom, a Miriam perguntou: qual é a relação que você pode fazer entre não sei se... Miriam, você quis dizer religião ou região? Região, aqui está escrito região, tá bom? Região muçulmana que tem muito... Não, então religião, tá certo. Qual a relação que você pode fazer entre a religião muçulmana que tem muito lá no Benin com os orixás? Difícil uma pergunta. Então, bom, tem muitas coisas, algumas, logo que eu escuto essa pergunta, me vem três coisas à cabeça. O pai Para, das filha. minhas filhas, o pai Não, das minhas filhas. É que tem cachorro, aí elas estão latindo. Bom, Miriam, existem algumas relações feitas que eu não conheço profundamente, mas que eu já ouvi, por exemplo, do Renato, que é diretor de teatro, e a Olugô, algumas relações históricas feitas em relação entre Ifá, alguns orixás e a história da migração do povo muçulmano ali naquela região da costa, né, da costa do Benin, da costa do Ouro. Existe, por exemplo, algumas passagens que se dá a entender que ele já me contou, por exemplo, né, de quando os muçulmanos encontraram Logum Edé no deserto, Logum Edé estava peregrinando. Tem algumas passagens, assim, eu não sou profundamente estudiosa disso, mas parece existir um encontro entre essas histórias. A gente tem, algumas pessoas fazem, muito mais no Brasil que na religião muçulmana propriamente. A família do meu marido, enfim, do pai das minhas filhas é muçulmana. Com isso, além de eu ter conviver, né, com eles e na convivência e nas idas às mesquitas, eu sinto, às vezes, muita... Gosto de ir, sinto emoção, não sou convertida ao Islã, não. Mas do lado dos islâmicos, eu não ouço tanto essa relação, essa tentativa de fazer essas correlações. Ouço muito mais do lado dos candomblecistas, quando, por exemplo, falam da relação entre Alá e Oxalá. Tem um filme, inclusive, feito na Bahia, o Alá de Oxalá, que Bom Cici participa, feito tem a participação de Ailton Pinheiro, que é um cineasta mineiro, morou na Bahia, né, Uganda, casa a qual eu pertenço na Bahia, o Iraxapó Ganju. Mas no Benin eu não vi tanto essa. Eu vejo, por exemplo, as crianças da minha família, os meus sobrinhos lá, sobrinhos do Pará, e os vizinhos, as meninas, dançavam à noite, dançavam para Iemanjá, dançavam outras danças de orixás, danças tradicionais, e são todas muçulmanas, e isso não tem o menor problema. Elas não vão a culto a orixá, mas elas dançam essas danças, por exemplo, na frente de casa, brincando à noite, enfim, né? Não tem o menor problema. Mas eu não vi tanto essa busca de correlação na prática. Pode ser que daqui a algum tempo, né, passando mais tempo lá ou convivendo um pouco mais, eu vá ver, mas nunca ouvi. Pelo contrário, assim, tem sempre, em geral, existe da parte dos mais tradicionais uma certa separação dos mais velhos, mais tradicionais, né, o que levam o culto islâmico mais à risca de evitar tocar nisso, evitar, bom, culto ao orixá é o culto ao orixá, a gente só existe um Deus que é Alá, mas
existe, antes de tudo, e qual é a questão, né? Eu acho que na diáspora, eu não sei como é que isso é em Cuba, mas aqui no Brasil, eu só comecei a perceber isso quando eu ia contando coisas para as pessoas, no trabalho, os amigos, e as pessoas estranhavam, mas como assim? Falando, por exemplo, né, no Mubarak ou de outras pessoas do Benin, ele é iorubá e também é muçulmano, como assim? Bom, uma coisa é a etnia, é a etnia que vem por linhagem, linhagem de família, linhagem biológica, linhagem ancestral. Então, a pessoa é de etnia iorubá. E no Benin e em outros países africanos, em geral, não se, isso não se joga fora, a pessoa não se despe como a gente teve que se despir aqui. A gente aqui perdeu, digamos, a gente perdeu tudo, Oi. depois foi recuperando, né? Nos cultos não perdeu tudo, mas enfim, a proposta era de que a gente perdesse tudo, né? Na escravidão. Mas não perdemos. E então lá, por exemplo, o batizado das minhas filhas, o batismo delas, tinha o batismo iorubá e o batismo muçulmano. Estão os dois presentes, porque é algo que a gente que recebe de ancestral, então isso não se joga fora. O rito de batismo, o rito de nascimento, mas se tem um cuidado em relação a. Eu acho que isso também talvez ainda seja. Eu não sei se isso é talvez muito recente também na história, né? Dos países africanos, esse avanço do islamismo. Tomara que continue assim, com essa preservação das práticas ancestrais e tradicionais, né? Então, assim, em relação às danças, o que eu posso dizer é um pouco a religiosidade, né? É um pouco isso, assim, tem, por exemplo, né, o batismo. A gente poderia dizer isso é uma prática religiosa, né? Para gente, mas o fato deles fazerem o batismo iorubá não quer dizer que eles estejam praticando a religião iorubá tradicional, entendeu? Eles são islâmicos e fazem também os ritos islâmicos. O rito de dar o nome, anunciar o nome da criança publicamente é pelo rito islâmico, mas a criança tem o nome iorubá e o nome islâmico e tem um nome forte iorubá que não pode ser dito para todo mundo. Então, isso eu acho que é equilibrado, mas existe um momento, um limite em que existe um cuidado, assim, né? Alguns continuam consultando IFA quando necessário, mas para os mais tradicionais, em geral mais velhos, assim, né? O que tem já um vínculo muito forte com o Islã, não é muito conciliável. Será que eu respondi? Eu acredito que sim. Sim. Miriam, Respondi? Fala Vamos então, ver. Sandra. Deixa eu ver. Enquanto ela está respondendo, eu vou ler aqui Ela a também pergunta está do com Renan. Oi? Ela também está com um pequeno lá, né? Às vezes a gente tem que sair e voltar. Verdade. Vamos lá. A pergunta do Renato é: Querida pesquisadora, o que você acha do ideal de África construído no Brasil? Qual o papel da diáspora para a África contemporânea? Foi o Renato Mendonça Barreto? A Miriam acabou de. Antes de você responder, a Miriam falou que sim, respondeu. Então, eu vou ser sincera. Deixa eu só retomar a pergunta. A idealização, né, do continente africano e depois qual o papel da diáspora para a Quer que eu leia de contemporaneidade do novo? continente africano? Vou ler Só de a novo para segunda você. parte, por favor. Uhum. Qual o papel da diáspora para a África contemporânea? Certo. É, Então, bom, muito então bom. começando lá pela primeira pergunta, né? Eu não sei se a gente já falou disso, eu e ele, talvez já, essa coisa da idealização. Eu acho que a gente já falou. Eu, às vezes, acho. Eu tenho que tomar maior cuidado, porque fica parecendo, às vezes, um pouco de mitidez, porque parecendo mitidez, porque é um privilégio já ter conseguido ir até lá.
E eu acho que a gente tem muita idealização sim ainda. Me parece que essa idealização, eu acho que a gente compreende isso também do ponto de vista do amor e dos nossos laços, de algo que a gente quer preservar e que por não ter esse contato tão direto, a gente coloca um pouco nesse lugar do ideal, da terra perdida, né, da terra de onde a gente veio e a gente não conhece, né? Mas isso me passou a me incomodar muito. Eu mesmo, depois da primeira vez que fui, eu tinha uma relação bem romantizada ainda, assim, era bem romantizada, que é diferente a gente ter uma relação afetiva e com muito amor e carinho político, inclusive, é diferente da gente idealizar, né? E às vezes ainda corro esse risco da idealização. Para mim, às vezes parece que a idealização também tem esse lado, né, do nosso amor, da nossa terra perdida, mas me parece às vezes também um pouco fruto do racismo. Como dizer isso? É que é essa visão objetificada de algo, né? Objetificada, paralisada, né? E às vezes até a Grada Quilomba e outros autores falam um pouco dessa romantização das questões negras ou de características negras e africanas como também uma face do racismo. Então eu acho isso sobre a idealização. Mas eu acho que ela também é completamente compreensível do ponto de vista psíquico, da nossa vivência também ancestral, histórica, e que é um pouco quando a gente se afasta de um lugar, né? É natural, por exemplo, às vezes, é claro que não vamos botar na mesma balança, mas, por exemplo, se a gente sai do Rio de Janeiro e vai viver um tempo em outro lugar, a gente tem todas as memórias ruins do Rio de Janeiro, mas a gente fica com uma certa saudade, nostalgia, idealização das coisas boas do lugar, né? E das coisas que a gente deixou. Eu acho que tem um pouco isso. Só um complemento que você acabou de dizer, a Cíntia Rangel, que foi uma das convidadas, cujo tema foi dança e migração, não, isso, dança e migração, isso. Ela falou sobre a relação que ela hoje, atualmente, ela mora em Munique. Uhum. E Você já trabalhou comigo. yes, e ela falou que hoje ela Trabalhamos. percebe que aquele lugar que no Brasil ela tinha essa relação tem, né, essa relação da lembrança, essa memória afetiva, não é mais o mesmo lugar que ela tem como lembrança, como essas memórias que ela construiu. Hoje é um outro lugar. E aí acho que é um pouco Uhum. desse congelamento que a gente tem como ideal. É porque ela teve um choque quando ela Ideal, voltou para o Brasil, aquele ideal de que a conecta como lembrança, aquilo uhum. foi desconstruído várias vezes quando ela voltou para o Brasil e teve aquele choque de realidade. Porque quando ela voltou para o Brasil, ela ficou com a mesma sensação de Monique. E aí ficou Uhum. esse lugar que ela percebeu que É isso. essa memória que você disse, né, que é o que fica paralisado, né, ali Exato. como Mas hum, eu acho que a diferença, né, que eu fiz essa comparação um pouco para tentar aproximar, mas assim, a grande diferença que eu acho que é brutal é que é uma saudade do que a gente não conheceu, porque uhum, foram nossos tataravós, né, que vieram e vieram forçados, não vieram por escolha, né? Então, é uma saudade do que a gente não conheceu, essa ideia de uma terra de liberdade, né, porque aqui a gente não teve liberdade e tem uma série de consequências até hoje de não dessa escravização. Então, e de fato eu vou confessar que assim, com tudo isso que tem acontecido no Brasil e, enfim, tudo sempre aconteceu, mas está cada vez, não sei se está piorando ou se está só mais visível. Eu vira e mexe, eu ainda tenho essa relação. Quando eu fui para o Benin em 2017 para viver, era um pouco com essa ideia, era assim, gostaria que minha filha. Essa semana eu estava falando disso com o Renato, que é meu grande parceiro.
outro Renato, né, parceiro de trabalho e de diálogo espiritual, falando, às vezes eu gostaria que minhas filhas crescessem lá, para elas crescerem mais fortes em relação ao racismo, para elas crescerem com mais ligação com essa identidade, para não serem tão expostos tão cedo ao racismo, assim, passa tudo isso pela cabeça e pelo coração de mãe, né? E aí, nesse sentido, não é idealizado, nesse sentido é real. De fato, a gente não existe, né? Podem existir situações racistas lá, mas não existe o racismo como estrutura, né? Daqui. E aí, falando da importância da diáspora, eu espero que eu tenha respondido, Renata, primeira, da diáspora para a África contemporânea. Olha, eu vejo que é fundamental, assim, me parece muito fundamental e muito mais, como é que eu vou dizer? Pelo menos as pessoas com as quais eu tenho contato, né, e tem uma coisa complexa, que é assim, que tem alguns assuntos delicados de falar. É difícil porque, assim, fica às vezes no lugar, né, entre são parte de nós mesmo ou não. Não sabe? Os afro-brasileiros, afro-cubanos, por um lado, tem uma relação, sim, de identificação, pertencimento, importância de ver toda essa diáspora cultural, essa manutenção e transformação de práticas religiosas, né, de culto, de danças, de arte em geral, mas frequentemente cai no lugar de não fazem como nós fazemos, não é o que a gente faz, não é o mesmo culto, que bagunça é essa? O que é isso? Por exemplo, em relação ao culto, pelo menos, né? Ao candomblé etc. Tem uma série de, né? Tem muitos equívocos, né? Eu escuto muito isso. Por outro lado, em relação, por exemplo, Salvador é muito reconhecida, né? Entre muitos beninenses, o Rio também, mas Salvador como esse lugar de maior força e preservação, né, da presença negra iorubá e também de linhagem P. Mas em relação à diáspora, eu acho que tem uma importância econômica muito grande. Por exemplo, o Benin, durante muitos anos no governo Lula, se manteve muito bem com projetos de cooperação com o Brasil. Eram muitos projetos de cooperação. E aí isso contribuía não só para gerar trabalho, gerar emprego lá e aqui, idas e vindas, nutrir esse ir e vir, né, esse contato constante, e poder preservar patrimônios e tradições afro-brasileiras lá e também locais, né, não só afro-brasileiras, mas também iorubás e outras. E isso então isso que é fruto da diáspora é muito bem-vindo também nesse sentido, é muito bem visto, muito desejado. Tem muitas trocas com Haiti também com a afrodiáspora na Europa. Isso é muito bem visto, muito desejado, muito enriquecedor na África contemporânea, pelo menos no Benin, no Togo, na Nigéria, um pouco assim dos países com que eu tenho um pouco mais de contato. Mas, em relação ao culto, tem ainda essas ressalvas, sabe? Mas é de uma importância grande. Eu acho que também tem uma importância, além da questão econômica, política, cultural, tem sim um reconhecimento dessa importância de que, bom, isso nos permitiu ir para o mundo todo, né? Levar nossa cultura para o mundo todo. Mas eu sinto que para alguns e algumas ainda tem esse limite entre o original original e não original, sabe?
Ainda tem um pouco esse conflito. Mônica, Tem alguém vamos. comentando. Foi a Miriam. A Miriam colocou. Se eu ler aqui. A Miriam colocou. Um amigo beninense ficou impactado com a peça Oboró. Depois, numa conversa, ele agradeceu os seus mais velhos por terem voltado do Brasil para o Benin. Graças a isso, não viveu o racismo. Uau! E o Renato aqui disse obrigado, irmã. E o Lepe Masson colocou: Oi, Aminá! Linda! Oi, Renata Ah, Benção. Mônica, eu sei que a Aquele gente está pessoal. apertado. Eu sei que a gente está apertado com o tempo, mas eu gostaria de poder mostrar um pouco do seu vídeo. Enquanto você fala um pouco sobre ele, a gente encurta as nossas As considerações nossas. finais e aproveita e fala sobre o seu trabalho no vídeo. Calma aí que eu vou botar. Eu vou falar Aí bem você já. rapidinho. Vou Uhum. falando já? Sim, por favor, Bom, por gentileza. esse vídeo é um vídeo pouquinho do espetáculo Água em Mim, que a gente fez ano 2018, ainda em manutenção, dirigido pelo Renato. Inicialmente a gente tinha uma proposta de remontar o Corpo d'Água como um processo de retomada de carreira solo e também de cura, um processo de cura, mas a gente acabou fazer uma pesquisa sobre memória e água, mas aí nessa busca de integração total e de cura, eu fui trabalhando, vieram vindo muitas memórias do Benin e a necessidade de falar das memórias de lá, das ligações de afeto, porque eu tive muita dificuldade depois, né, de dar conta desses laços, né, na distância e enfim, até hoje às vezes mas bem mais fácil agora do que antes. Então, no espetáculo, falando um pouco disso, um pouco dessas pessoas, dessas referências, né, femininas, religiosas e culturais de lá, um pouco da história das minhas filhas também, com o Benin, e como condução sempre a relação com o Oxum, né, e com as águas, com a pesquisa das águas, um pouquinho isso. Acho que é aqui. Eu faço uma cantiga de Niná que eu aprendi na época da gravidez de Olu. É Mônica, linda essa cantiga. esse vídeo está disponível no YouTube, Do certo? YouTube, tá? Essa aí foi lá em Salvador, foi no César Rio Vermelho de Salvador. Isso. É uma cantiga de Niná Yorubá linda que ela canta assim: tu bove, mamá mula weme, papá mula weme, aonde vinhe, bonum bo. E ela foi gravada por um cantor beninense que se chama Djedje Vicky. Bem antigo ele. É uma cantiga que canta, como as nossas cantigas de Niná falam um pouco de quando o papai e a mamãe não estão, saem para trabalhar, mas que a bebê é amada e está com alguém de confiança. Um pouquinho esse é o sentido da cantiga. E nesse trecho aí é um trecho com a cantiga. E o gesto vinha do gesto de tocar o cabelo da Olu, de todo dia tocar, pentear para ir para a escola. Era uma tentativa assim, que a gente foi fazendo entre, né, trabalhar com o estado de presença no dia a dia em relação ao espetáculo e o estado e nessa ponte, né, entre dia a dia e processo de criação. Aí essa Ah, parte especificamente veio daí. Esse gesto foi virando isso. bom, Mônica, a gente está indo agora para os nossos Tá 5 minutos bom. restantes. Eu tinha perguntas, mas eu não consegui fazer, mas tudo bem. Ai, Porque, porque as coisas vão se dando e está tudo certo. Porque o importante é esse diálogo, essa troca.
e estou muito feliz de poder estar aqui com você, ouvindo sobre um pouco mais sobre a nossa história como brasileiro, né? Tendo essa importância, né? Eu percebo a importância de ter isso nas escolas, é a história Uhum, de Benin nas escolas. Quanto uhum. isso é rico, né? Muito. E não colocar como se fosse um bolo só, África. Não. Tem um lugar específico e que pode Benin sim. já é. E, e gratidão por ter aceitado o Gratidão convite de você. estar aqui novamente no projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje foi Dança, Brasil e Benin. E a minha imagem aí está o espetáculo da Mônica Aduni, com o nome Águas em Mim, Água em mim. É. Água em Mim, que está disponível no YouTube. Coloca lá, Mônica Aduni, Água em Mim, que vocês vão ver e ouvir inclusive o som, porque não tem como colocar o som agora, mas de fato para deixar aí um gostinho para vocês assistirem no YouTube Nada. e conhecer um pouco mais do trabalho da Mônica. Acessem lá o Instagram dela, troquem ideias, Obrigada, porque Júlio. Parabéns pelo ciclo. eu estou muito feliz de encontrar pessoas tão maravilhosas, de poder trocar. E de fato aqui é como se fosse tomar um café, um chá, uma coisa assim, muito informal e conversar sobre a dança que vai atravessando outros saberes, né? O quanto a dança tem esse poder de poder dialogar com vários saberes existentes do humano, né? Então isso está sendo magnífico de poder sentir e poder compartilhar. Estou muito, muito feliz. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Boa noite para todas e todos nós. Axé para todos nós e muita força para passar por esse período todo aí que estamos, né? Sim. Que a E arte e a espiritualidade nos ajudem. eu tô, eu tô muito feliz porque ontem a gente teve o bate-papo com a Maiara e agora trazendo também com você as questões também raciais, as questões do negro também, um pouco da história dos brasileiros, né, para a gente perceber que isso faz parte de nós. Isso quer dizer o quê? A história do negro. O Benin, que nem está nas nossas escolas, não sei atualmente como é que está, mas na minha época não tinha, nem tinha ideia dessa conexão direta. Então eu estou cada vez mais me sentindo importante nesse lugar aqui de comunicar com as pessoas esses bate-papos de uma maneira eficiente, né, do jeito que eu acredito que eu posso colaborar nesse momento que estamos vivendo. E Sim. acho que é isso, um trabalho de formiguinha, mas que seja forte e convicto e consistente. Estou muito feliz. Axé. Axé. Amanhã vamos ter mais um bate-papo, cujo tema será Dança e Política, com o querido Diego Dantas, Ai, que legal. que vamos Tá. falar sobre as políticas culturais. Então, vai ser muito importante para a gente compartilhar um pouco que também faz parte do que estamos vivendo, e nada mais, nada menos do que o Diego com os seus conhecimentos e poder colaborar para a gente ter mais consciência, inclusive, do que estamos vivendo e também possíveis ferramentas para a gente ter ações mais eficazes nesse momento de política que precisamos ter essas ferramentas para agirmos. Calma aí, acender a luz. Faltar Você 30 apareceu de segundos. novo. Ah, E, e é isso, pessoal. Gratidão. E nos vemos amanhã, às 19 horas, até com amanhã. o tema Dança e Política. Se vocês tiverem alguma sugestão para temas e convidados, manda um direct para mim. Compartilha com os amigos, curtam lá
o vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Estou muito feliz. Isso. Gratidão. Beijo, Aminá.